até queria perguntar para o Daniel como que ele está vendo, eu sei que ele está meio envolvido com o projeto de regulamentação da inteligência artificial aqui no Brasil. Eu quero saber, na visão dele, como ele está vendo isso no espectro geral, o que a gente pode ver de positivo e negativo na regulamentação e o que está tendo na área específica de direito, né? Eu conheço um pouco do projeto, aí dá para a gente trocar uma bola nisso. Cara, o modelo que nós estamos seguindo de regulação de inteligência artificial no Brasil é um modelo muito semelhante ao AI Act, né, que é o modelo da União Europeia. Uhum. E aí tentaram repetir no Brasil, porque eles também copiaram, em certo modo, claro, adaptando a realidade brasileira, a Lei Geral de Proteção de Dados, que deu muito certo. A GDPR na União Europeia impactou o mundo inteiro. Só que com o AI Act, isso não deu certo na União Europeia. A União Europeia ela quis se posicionar durante um tempo como um grande regulador do mundo. Como você tinha os Estados Unidos e a China disputando o mercado de desenvolvimento de tecnologia, a União Europeia, como ela não era um grande produtor de tecnologia, apesar de ter algumas empresas disputando aí, mas são poucas, ela quis se posicionar como um grande regulador. E deu certo com o LGPD. E não aconteceu com o AI Act. Uhum. E na minha visão, o modelo atual, que na verdade é uma concha de retalhos de vários projetos de lei, ele não está focando naquilo que deve ser o mais importante. É como o Brasil pode liderar a inteligência artificial. Então, a gente está copiando todo aquele modelo de riscos, que até na própria União Europeia já estão querendo rever, né? Você dividir a inteligência artificial em riscos. Risco, você diz o quê? Alto risco, médio risco, baixo risco. Risco para quem? Contextualiza Então, um pouco para a nossa audiência. Na União Europeia, você, por exemplo, tem plataforma... A inteligência artificial não pode ser utilizado, por exemplo, para score de RH, para poder fazer seleção de pessoas. Uhum. Então, ela já é proibido. Aí você Nos Estados Unidos tem uma empresa que está valendo bilhões, uma startup que justamente faz esse processo seletivo para RH. Empresas como Meta, várias dessas Magnificent Seven já estão utilizando, chama Merkle, uma empresa de jovens, recém-saídos do MIT, está valendo, se não me engano, 3, 4 bi de dólares só para fazer esse processo de contratação de RH via inteligência artificial. E aí você tem outros modelos também de alto risco, que é, por exemplo, reconhecimento facial é proibido, desde que, aí tem as exceções, para a segurança pública, em espaços públicos. Então você vai modulando. E a gente copiou esse modelo E outro problema também que a gente fez, que é diferente do que tem na Europa, que é o grande problema que está ali na metade do texto, que é um texto extenso e complexo, é toda a questão de direitos autorais. Então você tem lá um número que fala que você deve pagar, você deve elencar e indexar todos os dados que você utilizou para o treinamento do algoritmo. Que é uma coisa, tecnicamente falando, impossível. Então ele pede algo na lei que tecnicamente é impossível de você realizar, ou beira impossível, aumentando... E mesmo que seja possível, você aumenta o custo, né, de geração de algoritmos que seriam algoritmos brasileiros, né? Como é que a gente... Então, assim, eu acho que deveríamos seguir mais um modelo, que é um modelo, na minha visão, o americano e o inglês, que existe um modelo mais principiológico, diretrizes gerais, muito focado na segurança da informação, que é importante, segurança do Estado, segurança das empresas, e você deixar as instâncias reguladoras de maneira setorizada. Mas você vê que tem chance de ir por esse caminho ou não? Porque existe um movimento muito forte de barreirar, mas, ao mesmo tempo, existe um movimento muito forte do próprio governo querer manter esse projeto de lei. Então, alguns dizem que não vai vingar, outros dizem que irá vingar. Eu acho que, caso vingue, será uma lei, na minha visão, natimorta, porque ela vai ser muito eficaz em muitos pontos e vai colocar o Brasil 200 anos atrás. Acho que vai ser natimorta ou vai ser aquela lei para os amigos do rei, né? Ela só pega quem interessa, aquele velho modelo do Brasil. O Brasil é difícil de ler, assim, né? Cada página, a cada dia, né, é somente complexo. Mas muitos pontos são... Em última instância, sem levar o contexto político, né, discussão política, mas, assim, economicamente falando, enquanto sociedade, enquanto geração de empregos, enquanto o bonde da história que está passando, o Brasil está liderando a inteligência artificial, nós estamos perdendo e estamos ficando para trás. Isso é fato. Essa é uma grande preocupação, inclusive eu tenho, a gente comenta aqui sempre, né? Essa questão da desatenção dos órgãos regulatórios, do governo no Brasil, para entender essa revolução que está acontecendo no mundo e essa morosidade deles de tomar uma decisão, de fazer algo que seja proativo. Eles estão pensando em regular de uma maneira que vai colocar a gente na velocidade que as coisas vão no século passado, né? Exatamente. E a gente vai ficar regulando o que o outro faz no nosso quintal, né? Em vez de a gente estar criando soluções e colocar no quintal dos outros, né? A gente está liderando, gerando soluções, tecnologia de ponta. Hoje o Brasil, quando a gente fala de Lawtex e Legaltex, nós somos o Vale do Silício do Direito. Assim, em diversidade de soluções, justamente devido à complexidade do jurídico brasileiro, a gente tem
uma gama de soluções que em outros mercados não é tão comum e não é tão forte. Né? Então, assim, mas até o próprio judiciário brasileiro também, ele é um exemplo em tecnologia e inovação. Só que o grande desafio, às vezes, não é a própria tecnologia, mas é esse modelo de gestão e de organização, né, de como eu utilizo essa tecnologia no dia a dia. Né, o CNJ mesmo, o CNJ, que é o órgão que regula os tribunais, ele tem várias iniciativas muito interessantes, por exemplo, de interoperabilidade de dados, de você poder plugar através de APIs aos dados dos processos judiciais. No Brasil, é direito constitucional o acesso ao processo judicial, ele é público. E aí você tem as exceções como segredo de justiça. Enquanto que outros países, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, você ter acesso aos dados dos processos judiciais é muito caro. E aí permite que no Brasil a gente tenha uma gama gigantesca de Lawtex e Legaltex de IA generativa. Enquanto no Brasil você tem um monopólio de Lawtex e Legaltex de IA generativa e contratá-las são muito caras. Então no Brasil, em relação aos Estados Unidos ou até a própria Inglaterra, por exemplo, Inglaterra você tem acesso à decisão. Aqui no Brasil você tem acesso ao processo, aos argumentos, à jurisprudência, o que foi feito. Então isso permite gerar um conjunto de empresas em um mercado muito saudável. E o CNJ, que coordena os tribunais, está querendo justamente permitir que hoje em dia, como é que é acessado esses dados? Como é que você recebe, você que é advogado? Algumas Lawtechs vão lá e mineram. São 91 tribunais, mais de 200 sistemas diferentes. Meu Deus. Né? Aí você minera como se fosse um ser humano, extrai, organiza e aí você distribui. Acho que até comentando nesse assunto, sabe, acho que cabe aqui a gente comentar. A gente tem que comentar rapidamente, a gente tem um produto, né, uma solução de inteligência artificial que atua justamente nessa área, que tem um pouco dessa função que você está comentando. Sabe, você pode contar um pouquinho da Fresh Codes e um pouquinho do Rui? A Fresh Codes é uma empresa que a gente fundou, somos sócios, e um dos principais produtos é o Rui, que é um produto jurídico. O que a gente fez? A gente tenta emular as etapas do processo de um advogado, mas esse produto ele não é feito para pessoa física, ele é feito para o advogado. Até então, pelo menos na maior parte, os advogados usam um negócio que chama clicador, que é uma espécie de montador. O cara vai clicando lá e monta uma peça padrão. O nosso, ele faz análise das premissas, né? Depois ele vai lá nas principais teses do direito, na jurisprudência, e, inclusive, ele calcula as chances pelo passado de você ir pelo caminho A, pelo caminho B e o caminho C. Ou seja, a gente não está sugerindo a exclusão dos advogados, mas sim que seja um aliado. Evidentemente, o que tomava 2 horas, o advogado vai fazer talvez em 10 minutos, talvez em 15 minutos, mas existe um grande atalho para isso. Acho também que aí quando você fala de Lawtex, assim, tem uma confusão muito comum do entendimento de IA e automação. A maior parte dos casos é automação. Isso que você está falando, eu entro lá, pegar a jurisprudência, é uma automação. Você não está... Você está pegando processos que são mecânicos, mas sempre o cara vai clicar, vai digitar e automatizando. Quando você fala em IA generativa, não. Você está falando, não, aí eu vou criar uma peça do zero, aí eu vou fazer isso. Evolui muito, ainda tem pouca gente fazendo isso, porque é difícil, e pelo menos a gente tem aí, acho que quase 10 clientes, todos aprovaram, e vai mudar muito. Então eu vejo, assim, um pouco de resistência dos advogados, falando assim, não, mas aqui é um pouco de arte, um pouco de técnica, um pouco de habilidade, um pouco de conhecimento. Mas quando a gente faz um teste cego e pergunta para um terceiro advogado, inclusive a gente contratou advogados independentes para poder fazer esse produto, a IA quase sempre ganha. A IA é perfeita? Não é perfeita. Só que para você contratar uma IA, ela não precisa ser perfeita. Basta ela ser melhor que o ser humano, que também não é perfeito. Exatamente. Então, esse eu acho que tem um vínculo também forte com o que você falou de RH. A IA, provavelmente, contratando, vai errar em uma ou outra contratação, mas o ser humano também erra.